Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje continuamos nosso passeio pelos livros da Bíblia, olhando para Segundo Reis, a triste história do reino dividido. O livro de Segundo Reis registra 3 séculos tristes na história dos reinos de Israel e Judá. Continuando a história contada em Primeiro Reis, este livro relata os reinados paralelos dos reis de Israel e Judá, do 9º século a.C. até a queda destes reinos. Israel caiu à Síria em 721 a.C. e Judá caiu à Babilônia em 586 a.C. O final do livro acrescenta mais informações sobre o cativeiro, com a última anotação sobre a libertação de Joaquim, que aconteceu em 561 a.C. Estes 3 séculos foram especialmente tristes, não somente pela queda destes 2 reinos, mas pelos motivos que levaram o Senhor a determinar tal sofrimento para seu próprio povo. Depois da divisão do reino, todos os reis do norte, Israel, foram rebeldes contra Deus. Alguns eram piores que outros, mas nenhum dos reis de Israel se mostrou fiel ao Senhor. Pouco mais de 200 anos depois da divisão dos reinos, Israel caiu. Vale a pena ler a explicação dos motivos deste castigo severo, registrado em 2 Reis, capítulo 17. E agora vamos pensar sobre Judá. Judá não foi muito melhor, mas teve alguns reis bons no meio de muitos ruins. Os esforços de Ezequias e alguns outros bons reis foram motivos para Deus adiar o castigo do Reino do Sul. Mas 135 anos depois da queda de Israel, seu vizinho ao sul caiu aos babilônicos por causa dos mesmos pecados. Além de registrar os acontecimentos principais nos reinados dos reis de Israel e Judá, este livro inclui relatos do trabalho de 2 profetas importantes: Elias, que foi introduzido em 1 Reis, e Eliseu, seu sucessor. Também tem referências a outros profetas, como Isaías e Jonas. Agora vamos considerar o conteúdo dos capítulos de 2 Reis. Capítulos 1 e 2 enfatizam a transição de Elias a Eliseu, profetas influentes que procuraram alertar o povo e seus líderes sobre os perigos da sua rebeldia contra Deus. Capítulos de 3 a 13 continuam a ênfase no trabalho de Eliseu, mostrando sua interação com diversos reis. Nesta parte do livro, que abrange mais ou menos 50 anos de história, encontramos o cumprimento de profecias feitas em 1 Reis, por meio de Elias, sobre o fim da casa de Acabe, um dos piores dos reis de Israel. Capítulos 14 a 17 apresentam informações sobre os acontecimentos principais em ambos os reinos, durante as últimas 8 décadas antes da queda de Israel, também conhecido como Samaria, o reino do norte. Samaria foi destruída em 721 a.C. Capítulos 18 a 24 continuam o relato, seguindo somente a história de Judá. Nestes capítulos são registrados os fatos mais importantes dos últimos 135 anos, antes da queda de Jerusalém, em 586 a.C. Observamos destaque especial em 2 bons reis: Ezequias e seu bisneto, Josias. Capítulos 24 e 25 descrevem, em poucas palavras, o sofrimento do povo de Judá na sua derrota diante dos babilônicos. O império mais poderoso do mundo foi usado por Deus para castigar seu povo desobediente. Eles cercaram Jerusalém, a cidade principal de Judá, por 7 meses angustiantes, antes de queimar o templo e todos os outros edifícios importantes da cidade. Levaram muitos dos judeus ao cativeiro na Babilônia.
Na leitura de 2 Reis, observamos constantemente o contraste entre homens de fé que respeitaram a vontade de Deus e os rebeldes que agiram contra as orientações divinas. Em um episódio após outro, percebemos a gravidade do pecado e as suas consequências. Deus desejava um povo santo, mas Israel se rebelou contra o Senhor. Os livros de 1º e 2º Reis, junto com os relatos complementares de 1º e 2º Crônicas, são de grande importância para entender as mensagens dos profetas do Antigo Testamento e a história do povo de Israel. Livros que nos lembram das graves consequências da desobediência e rebeldia, porque Deus, o Criador, merece ser respeitado. Você acertou a pergunta de ontem? Quem foi o governador romano que entregou Jesus para ser crucificado? Alternativas: A. Herodes, B. Festo, C. Félix ou D. Pilatos. A resposta certa, alternativa D. Pilatos. Foi ele que entregou Jesus para ser crucificado, conforme João 19, versículo 16. A pergunta de hoje vem do Antigo Testamento. Quais foram os nomes dos filhos de um sacerdote que morreram no mesmo dia que os filisteus tomaram a Arca da Aliança? Alternativas: A. Nadab e Abiú, B. Eleazar e Itamar, C. Ofni e Finéias, ou D. Joel e Abias. A resposta certa vem amanhã no final do episódio 545. O livro de 2 Reis ensina lições importantíssimas para qualquer pessoa que deseja andar com Deus para a eternidade no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.